Beleza. Então, hoje a gente vai começar o último pilar nosso, né? Que é um pouquinho sobre a filosofia da mente. E a pergunta que a gente quer responder com esse módulo aqui é se esses algoritmos avançados, que usam modelos mais sofisticados de inteligência artificial, se eles possuem consciência. Então, é isso que a gente vai buscar responder, né? Para tentar responder isso, né, a gente vai passar para o roteiro que, primeiro, a gente tem que criar um vocabulário dentro da filosofia da mente. Porque essa questão de se algoritmos podem ou não ter consciência, a gente tem que dialogar isso com uma ideia do que é a construção de consciência, qual a importância da língua e da linguagem na construção de consciência e, na verdade, o que significa consciência. Quer dizer, a gente está falando de um autômato, né, ou um ser que, apesar de se assemelhar com o ser humano, ele não tem o que chama-se de intencionalidade na filosofia da mente. Intencionalidade não tem consciência da sua existência, apesar de se comportar como, né, mas ele se comporta como, mas não tem essa intencionalidade, não tem uma consciência do seu comportar, né? Ou se, na verdade, existe um comportar, uma consciência por trás disso. Então, a gente tem que falar sobre alguns vocabulários. Logo de plano, para a gente poder assim, já tirar e resolver alguns problemas, é importante dizer que esse artigo do Alan Turing, que deu toda essa ideia da máquina de Turing e de toda essa questão da inteligência artificial, né? Esse artigo, publicado em 50, ele foi publicado numa revista chamada Minds, que é uma revista de filosofia da mente. Então, toda essa discussão de inteligência artificial, desde o seu nascimento, nasce dentro da filosofia da mente. Esse artigo do Turing não foi publicado num periódico de computação. Ele foi publicado dentro da revista Minds, que é uma revista de filosofia da mente, né? Então, veja como existe uma pertinência. Então, muitas vezes as pessoas acham que conversar sobre isso, você está aproximando duas áreas que estão distantes, mas na verdade não. A gente está, na verdade, só resgatando duas áreas que nasceram ali juntas, né? Então, isso é importante, isso já resolve uma série de questionamentos para as pessoas, vamos dizer assim, mais leigas, né? E então, a pergunta são essas, né? Quer dizer, as máquinas são capazes de pensar, né? Quer dizer, possuem consciência, e até mesmo se faz sentido perguntar isso, né? Então, quer dizer, será que faz sentido nós gastarmos energia, esforço, nos perguntando se as máquinas têm consciência, têm pensamento próprio? Porque se não faz sentido, tudo bem, então vamos orientar nossas pesquisas, nossos esforços para outras coisas. Mas, a partir do momento que a gente tem cada vez mais uma dependência de sistemas, né? Cada vez mais sistemas com maior grau de autonomia, com novos modelos de aprendizagem, onde esses modelos permitem tomada de decisões sem uma codificação sequencial humana, como a gente geralmente entende a programação, né? Você vai lá e estabelece um modelo lógico de ser senão, e o código vai seguindo aqueles modelos e se tem um senão lá, ele vai tratar um erro, alguma coisa assim. Mas só que hoje a gente está falando de modelos que não são mais assim, que não operam com programação sequencial, operam a partir de bancos de dados que treinam modelos e esses modelos geram alguma, entre aspas, abstração para entender o mundo, os problemas do mundo. Um carro autônomo, por exemplo, você não precisa andar em todas as estradas do mundo para um carro autônomo se deslocar com um grau de segurança. Você treina no modelo de obstáculos, né? E a partir desse modelo ele consegue se deslocar razoavelmente bem em qualquer cidade. Então a gente está falando de coisas que tomam decisões. Então, quer dizer, daí, se a gente está falando sobre isso, já vem a questão natural. Será que isso seria pensamento? Já que ele tem essa autonomia de entender cenários, né? Então a gente tem que entender um pouquinho esses termos. E dentro da filosofia da mente, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é muito comum os filósofos da mente criar essa figura que está ali do lado, que chama-se de P-zumbi. Esse P-zumbi é o que chama-se de zumbi filosófico. É um construto na filosofia da mente para você testar cenários, né? Então, você tem ali um ser humano que, de alguma forma, ele sofre ali um incidente, um dano, né? Ele sente esse dano e esse dano gera uma ação consciente de dor. O P-zumbi, ou o zumbi filosófico, ele também consegue detectar, mas só que como ele não tem intencionalidade, ele só detectou. Ele não faz um simbolismo do que aquilo representa, né? Agora, o que significa isso, né? Então, a gente está bem nesse campo aqui, ó. A gente vai tratar esse ponto aqui,
que é exatamente esse campo aqui, olha, da inteligência ou da consciência. Em vários artigos, inteligência e consciência são tratados como sinônimo. Então, há uma similaridade entre esses dois termos. Então, aqui a gente não está, apesar de ser importante também, né, essa pirâmide de dados, informação, conhecimento, mas nós estamos tratando nessa pirâmide desse topo maior, que seria a inteligência. Então, é aqui. E daí, tratando inteligência, vai surgir várias perguntas provocativas. Então, algumas dessas perguntas, né, quando a gente começa a, primeiro, olhar para nós, seres humanos, né, quer dizer, como que nós temos consciência das coisas que acontecem no nosso universo. Porque na filosofia da mente, né, e não só na filosofia da mente, mas em outras áreas, o que acontece é que a nossa percepção de mundo, a nossa leitura de mundo, é o resultado de uma construção mental. O mundo não existe fora da gente. O mundo existe dentro de nós e dentro de nós, dentro da nossa mente. Isso faz sentido para vocês? Percebe? Esse mundo que a gente está tocando aqui, e na verdade isso aqui tudo, ele não está fora de nós. Ele está dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente. Ele não está fora de nós, né? Agora, é claro que a gente consegue perceber esse mundo a partir dessas leituras mentais que nós fomos treinados a perceber. Percebe? Isso é um processo de formação e treinamento. A percepção do mundo, a compreensão do mundo é resultado de uma construção mental. Então, vejam, vocês aqui são das computações da engenharia, né? Então, provavelmente, uma disciplina que todos aqui devem ter feito é computação, ou programação de computadores. Talvez todos aqui já, né? Se você pega uma pessoa leiga, sei lá, de qualquer outra área, que não tenha se aproximado da disciplina programação de computadores, ele não consegue mentalmente perceber a construção desse mundo a partir dessa lente de programação de computadores. Por quê? Porque isso não faz parte do arcabouço mental dele. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa percepção de mundo, ela está dentro de nós e não fora de nós. Está dentro da nossa mente, né? Então, essa colocação e algoritmos, então, que são treinados com modelos, né, de LLMs, por exemplo. Eles conseguem fazer uma percepção de mundo a partir de uma base de treinamento. Só que não é só isso, né? A gente poder falar que eles têm consciência, e a depender do tipo de consciência que nós estamos falando, é um pouco mais do que isso. Mas o ponto que nos importa agora, para a gente poder entender alguns vocabulários, é isso. Que essa coisa chamada consciência nos leva a perceber, primeiro, a nós mesmos. Eu sei que essa mão aqui é minha mão, percebe? Eu perceber que essa mão é minha mão é uma construção mental, em primeira pessoa. Eu sei que a sua mão não é minha mão, percebe? Né? Agora, algumas pessoas dentro de algumas patologias não conseguem fazer essa distinção, não conseguem perceber essa separação de mundos, né? Os mundos se confundem. E daí você tem a questão de algumas patologias mentais, onde a pessoa perde esses espaços de percepção de mundo. Não sei se estou conseguindo fazer claro, né? Não consegue colocar fronteiras no mundo, porque para ela o universo é uma coisa só. Não há fronteiras, limites, né? E aí afeta percepções de privacidade, uma série de coisas. Só colocando como exemplo, tem aquela patologia que eu não sei se ela, o quão tratável ela é, ou coisa do tipo, que é uma cegueira, que é tipo, uma coisa que bebês têm muito, que é tipo, desapareceu da visão da pessoa, não existe mais. Né? Existe aí pessoas adultas e tudo mais que tem consciência que tem isso, eu não sei qual é o tratamento, mas é um exemplo, que é tipo, a coisa desapareceu da minha visão, ela não importa, mas ela desapareceu. Esse é um exemplo, mas não o único, né? Por exemplo, nessa mesma linha, e a gente está falando aqui de construção de mundos, né? As pessoas que começam a sofrer com Alzheimer. O Alzheimer, ele acaba afetando a consciência ou as memórias, e a partir do momento que afeta as memórias, afeta a construção de mundo da pessoa. Porque, de repente, uma pessoa com um grau de Alzheimer avançado, ele não reconhece mais o filho, não reconhece mais a esposa. Porque aquele registro de memória some, e a partir do momento que esse registro some, aquilo é uma desconstrução da sua relação com o mundo.
Então perceba que o mundo não existe fora da gente, o mundo existe dentro da nossa mente. É a nossa mente que constrói esse mundo que nós enxergamos, que nós interagimos com ele, né? E se isso é uma verdade, né, a gente poderia começar a pensar então, se algoritmos que conseguem fazer certas leituras de mundo, e daí o exemplo do carro autônomo consegue se deslocar mesmo sem ver todas as vias, mas a partir de um certo treinamento poderia talvez ter uma consciência? Essa é uma pergunta, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar nessa pergunta de forma mais objetiva, a gente precisa entender alguns vocabulários da filosofia da mente. E um vocabulário importante, né, são os vocabulários do que é intencionalidade, o que é crença. Porque para nós, ou para as pessoas que não têm uma aproximação desse campo, ele vai achar que intencionalidade é a intenção de. Eu tenho a intenção de ir ao banheiro. Né? Então, a intenção daí você vai ter uma ação que a mente comandou para você ir ao banheiro. Mas na filosofia da mente, isso não é intencionalidade. Então, a gente precisa primeiro entender esses vocabulários. Né? Eu vou usar como referência aqui um texto da professora Sofia Mingas, ela é uma portuguesa. Mais embaixo, depois, tem as referências para vocês fazerem as leituras, né? Mas eu quero primeiro aproximar vocês desse campo da filosofia da mente. A filosofia da mente, então, tem dois grandes grupos de problemas. Tem o que chama-se de problema essencial, ou que é o problema da mente-cérebro, porque o cérebro é o hardware, né? E a mente é o software. Então há uma discussão imensa com várias teorias aonde que está a mente. A princípio a mente, já falou sobre isso, está dentro do cérebro. Mas em qual região do cérebro? Até hoje nós não sabemos exatamente em qual região do cérebro que está a nossa mente. Nós sabemos que elas majoritariamente está dentro do cérebro. Então isso é um campo da filosofia da mente, né? Um outro campo é o que vai pesquisar questões como essa que nós estamos falando. Consciência, intencionalidade, ação, né? E então é um pouco nesse campo que a gente vai dialogar um pouquinho mais hoje, né? Agora, tudo isso é muito interessante porque nós, enquanto seres mentais, nós temos uma visão da nossa mente em primeira pessoa, enquanto elemento de percepção de mundo, mas nós temos uma visão da estrutura mental em terceira pessoa. Porque ao pararmos para observar essa estrutura de cérebro, mente, nós não estamos olhando isso dentro de nós mesmos. Nós estamos olhando isso de fora. Percebe? Consegue? Está claro isso? Né? Quando você faz um questionamento desse existencial, né, quem sou eu, o que faço aqui, essas coisas assim, nós estamos olhando isso em primeira pessoa. Porque você está olhando dentro de você mesmo. Mas quando nós estamos estudando o objeto mente, né, com a estrutura do cérebro e tudo mais isso, nós estamos olhando isso de fora de dentro de nós. Estamos olhando isso em terceira pessoa. E daí a gente começa a se perguntar, então, se algoritmos teriam a capacidade de ter essa visão de mundo em primeira pessoa. Ou se sempre eles estão observando o mundo a partir de um olhar de terceira pessoa. Né? Então, isso são vocabulários importantes para nós. Né? E daí dentro desses vocabulários, e daí usando como referência o texto, aqui embaixo está, né? Esse artigo, Alan Turing e a Filosofia da Mente, da professora Sofia Mingas, eu recomendo que vocês leiam, é um artigo pequeno, tem 15 páginas, a leitura dele no começo é um pouco enroscada, mas rapidamente vocês vão compreender, mas é um artigo bastante interessante para isso. Então a primeira questão é essa questão da intencionalidade, já falamos sobre isso. Então a intencionalidade é justamente essa questão do representação do mental, né? Quer dizer, quando a gente pensa na nossa existência, a gente está fazendo uma construção mental e essa representação, percepção dos processos mentais é o que chama-se de intencionalidade. Então aí surge uma pergunta já. Será que algoritmos sofisticados teriam intencionalidade? Ou seja, será que eles têm processos, que eu não vou chamar aqui de processo mental, mas processos de percepções, né? A gente vai chegar, ou tentar chegar nessa resposta mais à frente. Um outro ponto importante é a questão da consciência. A consciência, ela leva um conceito de qualia, e o qualia é a experiência em primeira pessoa, ou seja, é a experiência única de cada um de nós. Cada um de nós temos um qualia, que é a nossa experiência única, né? E isso é a consciência, ou seja, a consciência é essa possibilidade, esse potencial de ter, por exemplo, autoconsciência.
Então, a autoconsciência de eu perceber que essa sombra aqui é uma sombra da minha mão. Mas a consciência não é só isso. Nós temos uma outra consciência, que é a consciência espacial. Nós temos consciência ambiental. Nós temos consciências operacionais. E quando a gente começa a olhar, então, que a consciência é uma palavra polimórfica, com vários sentidos, eu, pessoalmente, já começo a enxergar consciência em algoritmos. Porque um algoritmo que é especializado em resolver um problema, existe ali uma consciência de solucionadora. Porque nós, para poder falar sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho sobre a língua e a linguagem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas nós, enquanto seres mentais, nós não nascemos no mundo com essa estrutura já alimentada, formada. Nós nascemos com ela preparada, mas é os processos de formação, de conhecimento, que vai alimentando essa estrutura para que nós possamos usá-la, né? Quer dizer, no caso da machine learning, você nasce preparado, mas você vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e informações. Exatamente. Você tem uma estrutura preparada que você vai alimentando, né? E não é diferente conosco, né? Quer dizer, ninguém nasce sabendo ler, ninguém nasce sabendo resolver questões aritméticas, ninguém nasce falando. É um processo de aprendizagem. Nós somos apresentados a essas questões ao mundo e daí nós vamos montando essa estrutura, né, de saberes, né? Então esse é o ponto. Acho que nesse caso o difícil é saber o que está sendo feito por trás, assim, o que o ser humano preparou e o que não é do ser humano, sabe? Na máquina, preparado. O que foi. Desculpa. O que foi preparado pelo ser humano para a máquina fazer e o que a máquina está fazendo por si só. Acho que essa é a principal discussão, né? Quando entra nesse assunto, consciência, o que seria? Ela fazer por conta própria o que a gente preparou ela para fazer ou ela tomar outros rumos por conta própria mesmo, sabe? Isso. Essa é uma pergunta e um ponto importante, a gente vai chegar nesse ponto mais à frente, né? Porque assim, quando a gente fala de sistemas especialistas que foram treinados, né, para resolver um grupo de problema específico, isso isola a questão e fala, olha, não tem como ter consciência. Mas o que nós temos hoje é que nós temos cada vez mais surgindo sistemas que invocam outros sistemas. Então você tem como uma espécie de um sistema central para solucionar problemas, que quando ele não está preparado, ele chama sistemas periféricos ou satélites para resolver o problema. Por exemplo, essa semana eu vi alguém fazendo uma postagem assim, perguntando para o ChatGPT, quantas letras R tem a palavra carro? Alguma coisa assim, né? Daí o ChatGPT fez uma resposta, lá tem 3 letras R. Daí falou, você está errado. Daí deu aquela resposta, falou, desculpa, não sei o quê. Daí falou, tem 2 letras R. Daí o cara falou, você está errado. Falou, me desculpa, não sei o quê, tem uma letra R. Daí a partir do experimento ele chegou à conclusão de que, como que vamos confiar? Mas isso é muito imaturo, porque na verdade nós temos o ChatGPT, ele não foi treinado para isso. Mas ele pode ser treinado para, ao ser feita uma questão, em vez dele responder, ele chama um outro modelo de machine learning, preparado para aritmética de cálculo, que faz a conta e devolve a resposta. Percebe? Então, esses modelos que começam a conversar com modelos paralelos para resolver problemas múltiplos, começam a ser construídos. Então, esse é um ponto importante, né? E daí, a partir disso, não é diferente dos nossos processos mentais também, porque nós somos treinados e preparados para resolver problemas diferentes. Quem é da engenharia acaba sendo treinado para resolver problemas de engenharia, quem é da computação, para resolver computação, né? Quem é da medicina para resolver problemas da medicina, quem é da odontologia, contabilidade, do direito, são processos de treinamento para resolver problemas específicos. Agora, é claro que nós temos uma base comum que resolve problemas gerais do cotidiano. Tomar banho, dirigir um carro, coisas assim, tem uma base comum. Algumas pessoas podem até ter dificuldade em dirigir um carro, por questão de coordenação motora, né? Mas existe uma base comum. Você aprende a andar, né? Enfim. E essa base comum depois ela é alimentada com outros módulos de aprendizagem. Então, isso é um ponto, né? Então, pronto. A gente falou aqui de duas palavrinhas-chave importantes. A intencionalidade e a consciência, né? Mas também é importante o conceito de ação. Porque a ação, ela necessariamente não é intencionalidade. A ação é o ato de querer fazer, ou o ato de ter consciência de que posso fazer. O que eu quero dizer com isso é, se você tem uma pessoa sonâmbula, que levanta à noite, né, dormindo, vai lá, abre a porta da casa,
desce, anda lá pelo bairro, depois volta, deita e continua dormindo ainda. Quer dizer, será que isso foi uma ação com essa intencionalidade? A pergunta é, tinha consciência essa pessoa de que estava fazendo esses fatos? O que a literatura mostra é que não, porque depois você pergunta a pessoa e fala, não, eu dormi a noite toda. Então veja que tem processos mentais que resolvem problemas que necessariamente não estão sob a vigília ou o controle da consciência, mas que eles se operam. E aí entra uma série de coisas que é importante a gente entender. O que é processo mental controlado por esse ente mental de processo fisiológico. Por exemplo, nós não temos que pensar o ato de respirar. O ato de respirar é um processo estritamente fisiológico, né? Por quê? Porque a gente tem uma acidez do sangue. Se você parar a respiração agora, o que vai acontecer é a acidez do seu sangue vai aumentar. À medida que a acidez do seu sangue aumenta, em algum momento ela vai chegar num tal nível que vai forçar o seu diafragma a descer. Quando o seu diafragma desce, ele vai apertar seu pulmão, depois ele sobe e abre o pulmão e você faz. Então, nós não mentalizamos, ou seja, a gente não resolve o problema respirar pensando nele. Ele é um problema fisiológico, né? Que resolve pela nossa fisiologia. Mas tem vários outros problemas que são problemas mentais. O que nós estamos conversando agora é um problema mental. Vocês estão tendo que pensar sobre isso, né? Ou tentar pensar sobre isso, né? Então, isso é uma questão interessante. Que daí vai falar sobre essa questão do zumbi. Então, o zumbi filosófico é esse ente que ele executa uma ação, mas ele não tem essa intencionalidade. Ele não teria a percepção da ação executada. Sobre essa questão de ações conscientes e ações automáticas, né, que seriam como respirar, tem também, por exemplo, ações instintivas que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, caiu alguma coisa na minha frente, instintivamente eu vou me afastar, tipo, uma coisa que não é fisiológica, né, eu acredito, mas também não é consciente, é uma coisa meio que você só faz, não sabe como você faz, mas há uma série de fatores seu corpo manda você fazer. Então, por exemplo, botou a mão no negócio quente, você vai tirar, você passou um carro do seu lado que você não estava vendo, você vai se afastar. Isso dialoga com uma questão que em algum momento foi dita aqui, a gente conversou assim, de forma tangente a isso, porque algumas ações elas estão vinculadas ao seu nervoso central, né? Então, por exemplo, quando você coloca a mão no lugar quente e você retira, foi seu sistema nervoso central que emitiu um alerta e fez você tirar. Mas você tem pessoas, eu acho que vocês se conhecem disso, que não sentem dor. Não sei se vocês já viram um relato de pessoas que não sentem dor. E essas pessoas têm um alto risco de morrerem, porque justamente por não sentir dor, muitas vezes elas se colocam em risco em várias situações, né? E por não sentir dor, ela acaba não tendo esse alerta de distanciamento. Então perceba que, na verdade, então isso necessariamente, o sistema nervoso central, ele não é um controlador do que nós estamos falando aqui de consciência, apesar de ser um elemento importante. E falamos em algum momento aqui sobre, por exemplo, os gêmeos siameses, né? Ou as pessoas siamesas, né? Elas compartilham ali até um certo momento um mesmo sistema nervoso central, mas possuem mentes diferentes, né? A pergunta é, quando uma gêmea siamesa sente dor, as duas sentem a dor? Se uma delas, né, se um lado do corpo coloca a mão no fogo quente, essa dor vai ser percebida pelas duas mentalmente? A princípio sim, porque o sistema nervoso central é compartilhado, sim, mas necessariamente elas não têm a mesma visão de mundo e os mesmos estímulos. O que nós tratamos aqui foi aquele caso das gêmeas que uma tem namorado, né, e a outra é assexuada. Ou seja, elas compartilham o mesmo sistema nervoso central, mas em termos de mundos mentais são seres distintos, né? Então isso começa a mostrar que o sistema nervoso central, ele sim tem uma relevância, mas não é determinante para a construção de mundos mentais, né? Então isso começa a limpar algumas questões, né? E por fim, eu acho que dois outros temas importantes é o conceito de pessoa. Então, pessoa necessariamente não é o ser humano necessariamente não é uma pessoa. Isso é um conceito importante, né? Porque, por exemplo, quando você fala de direitos humanos, existe uma discussão imensa se o correto seria direitos do ser humano ou direito da pessoa humana. Isso é diferente, né? Porque, por exemplo, quando nós tínhamos a escravidão,
todos ali eram seres humanos, mas nem todos eram considerados pessoas. Tanto é que o escravo não era considerado pessoa, ele era considerado objeto. Tanto era objeto que era comercializado, era vendido como se o objeto fosse. Você ia lá numa feira, o cara olhava os dentes, o porte físico e comprava o escravo. Porque ele, apesar de ser um ser humano, ele não era considerado uma pessoa, né? Então, esse conceito de distinção de pessoa, então, o que é pessoa ou não, ele também se dialoga no sentido de que, para nós considerarmos pessoa, necessariamente não precisa ser um ser humano. Outros entes também podem ser considerados pessoas. No direito, nós temos a pessoa jurídica, uma ficção jurídica, né? E aí começa a ter uma discussão na Europa do que chama-se de pessoas eletrônicas. Preocupação com responsabilidade civil, né? Então, isso é um conceito também importante na filosofia da mente. Ela faz essa distinção que nem todo ser humano é pessoa, né? Então, isso é muito claro para a filosofia da mente. E, por fim, a questão da racionalidade, né? A racionalidade, aí sim, ela vai ter uma ligação com o fim. É feito algo com um fim determinado. Eu quero ir ao banheiro, porque eu tenho uma necessidade de resolver uma questão fisiológica. Então, há um fim por trás disso. Um zumbi filosófico talvez não teria racionalidade, porque ele não consegue enxergar fim nas coisas. Então, são questões importantes, né? Bom, feito essas questões de aproximação de vocabulário, o que é importante, então, a gente perceber que essa questão que chama-se de construção de mundos, né? Quer dizer, construímos mundos, isso depende de verdades. Porque se nós não temos certas verdades, nós não temos a capacidade de construir mundos estáveis. E quando a gente começa a falar de verdade, a gente começa a falar de modelos lógicos, né? Então, por exemplo, se eu falo que esse aparelho pertence a mim, essa afirmação de esse aparelho pertence a mim, por trás disso está uma relação de verdade, né? Porque se não fosse assim, poderia ser é um aparelho público. E até mesmo aceitar que esse aparelho aqui seria um aparelho público, tem por trás disso uma percepção de verdade. Então veja que esse modelo lógico de verdade é fundamental para a construção de mundos estáveis, né? Então isso é uma questão importante também filosoficamente. E daí, eu não vou nesse momento falar muito de lógica, mas isso é importante, porque os modelos lógicos, pelo menos da lógica clássica, né? Eu coloquei e marquei ali, era baseado nesses 3 princípios. Por que era? Porque hoje nós temos modelos lógicos de quase verdade. Então a gente não tem uma leitura de mundo somente no que é verdadeiro ou falso. Você tem os conceitos de quase verdade também. Mais à frente a gente fala sobre isso. Mas o que nos importa agora são esses três princípios básicos, né, que era tido como a solução completa da lógica, hoje não é mais, né, que é o princípio da identidade, A é igual a A, ou seja, um objeto é ele próprio, não pode ser um outro objeto. Dentro do princípio da identidade você tem várias questões filosóficas. Existe um problema filosófico, né, que pergunta: o navegador tem um barco de madeira e durante os anos, né, ele tem a necessidade de fazer reparo desse barco. À medida que ele vai tirando uma parte desse barco para fazer reparo, ele pega essa parte e constrói um outro barco. Então, passado alguns anos agora, ele vai ter 2 barcos. Quer dizer, aquele barco original, ele continua sendo aquele barco, ou agora aquele outro barco que ele construiu que passou a ser o novo barco? Isso é um problema de identidade, percebe? Quer dizer, uma coisa é o que é. Então, no princípio lógico é isso. E quando nós olhamos para nós mesmos, a pergunta que surge, né, é: nós somos as pessoas que nós somos? A resposta é não, nós somos seres em constante mudança. A cada dia, a cada experiência, nós estamos em processo de mudança. E isso faz com que nós percamos a nossa identidade? A transformação, as mudanças, necessariamente então, não quer dizer que a gente vai perder a nossa identidade. E disso vai surgir várias perguntas. Uma outra pergunta é: o que é identidade então? Alguém pode falar assim: não, identidade para mim são os meus princípios e valores. Eu passo por várias mudanças, mas, por exemplo, eu tenho um princípio de me portar em sociedade sempre de forma correta, ética e justa. Esses são princípios que eu nunca vou mudar. Então, esses princípios que, entre aspas, eu nunca vou mudar, seria isso a sua identidade? Outros princípios você pode mudar. Você pode, de repente, em algum momento, alguém poderia ter uma visão de mundo preconceituosa e depois ela vai se instruindo, estudando e vai percebendo que é um absurdo você ver o mundo com uma lente preconceituosa e muda nesse olhar. Mas ela não vai deixar de ser honesta, por exemplo, porque para aquilo ali é um princípio fundamental. Então a identidade de cada um de nós talvez seria esses elementos fundamentais, que não há espaço para mudanças.
Na verdade, são princípios que vão cada vez mais se fortalecendo, né? Então, isso tem a ver com a questão lógica da identidade. O princípio da não contradição, né? Algo não pode ser A e não A, ou seja, ou chove ou está seco. Você não tem as duas possibilidades, né? Ou a coisa está molhada ou a coisa está seca, né? Então, isso é o princípio da não contradição. E o terceiro excluído é que, dado um A, ele tem que ser A ou não A. Ou seja, ele é complementar ao princípio da contradição. Uma coisa tem que ser uma coisa ou outra coisa. Veja que são modelos binários, né? Que são válidos em vários modelos lógicos, mas quando você começa a falar de modelos de quase verdade, esses princípios já não são tão válidos. Eu estou falando sobre isso por quê? Porque isso são modelos lógicos nossos, seres humanos, de percepção de mundo, de construção de mundo, mas também são modelos que estão cada vez mais presentes dentro de algoritmos sofisticados. Porque muitas vezes o público leigo olha esses algoritmos, essas coisas todas, nas coisas mais superficiais, nas soluções de questões mais cotidianas. Mas existem coisas muito mais complexas sendo construídas e rodando dentro desses modelos, né? Então, é um pouquinho isso. Bom, então, meio que fechando um pouco essa parte, para a gente poder avançar para outras reflexões, né? A filosofia da mente, isso foi alguns pequenos conceitos que a gente conversou. É uma ciência muito antiga. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram falado sobre filosofia da mente. Alguém aqui já tinha estudado? Você sim, porque já tivemos, né, aula antes. Mas os demais já leram alguma coisa, aproximado desse campo ou não? É muito pouco falado isso, né? E daqui a pouquinho eu até mostro o quão pouco falado isso é no Brasil, né? Mas daqui a pouquinho eu mostro isso em termos de artigos lá no Web of Science, né? Mas o fato que é isso, nós estamos nesse campo da inteligência e a filosofia da mente está preocupada justamente com isso, dentro desses dois campos, do dilema mente-corpo, mente-cérebro, e nos dilemas dos problemas gerais, que são esses que a gente está tratando aqui de forma muito superficial. Só que a filosofia da mente não é uma área que eu tenho tanto interesse. Pois é, cara. Outras áreas da filosofia eu tenho mais interesse. Assim. Mas não é só você não, muita gente tem pouco interesse em filosofia da mente. É porque é um negócio que tem muita gente que não sabe nem que tem a filosofia da mente, né? Eu sei, eu só não tenho muito interesse. Porque tem coisas que eu me discordo um pouco das coisas, porque filosofia não é uma coisa assim, tudo dessa filosofia está correto, tudo. Não, eu vou para outras áreas de filosofia que eu tenho mais interesse. Isso que você falou é verdade. E dentro da filosofia da mente, isso acontece demais, né? Isso que eu estou falando aqui, existem várias correntes que tem uma visão totalmente contrária a essa, que é uma característica das filosofias, especialmente da filosofia da mente, de você ter várias correntes discordantes, né? Existem atualmente, nós temos pelo menos umas 3 correntes, né, que são bem contrapostas umas às outras. Bom, mas o ponto então, para a gente poder agora começar a falar um pouco mais de consciência e se aproximar dessa questão, é que veja, se nós estamos aqui, nessa questão aqui da consciência, a consciência, né, o que nós aqui estamos chamando de consciência, né, que estaria aqui dentro desse processo mental da mente, então veja que para nós termos isso, existe uma série de requisitos. Para nós chegarmos na consciência, é primeiro necessário que nós tenhamos um órgão chamado língua. A língua é um órgão fundamental para a construção de uma coisa que vai chegar a ser chamada de linguagem. A língua, ela permite a construção de memórias, e daí nós vamos ter as mais diversas tipos de memórias, memórias com valores, memória operacional, memórias afetivas, memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, né? Então, exemplos diversos e simples se eu perguntar a vocês, o que vocês comeram nesse dia, que hoje é dia 25/7/2020? Provavelmente vocês não vão lembrar, porque essa é a memória que vocês descartaram. Mas talvez em 2020, para cada um de vocês, teve um fato marcante na vida. Ou eu passei no OIB, ou eu passei no concurso, ou eu conheci minha namorada atual, minha esposa atual. Essas são memórias de longo prazo, né, que você talvez não vai perdê-las facilmente. Então, a memória, para existir dentro de uma certa estrutura, tem que ter um órgão chamado língua, né? Agora, a partir do momento que você tem uma língua e uma memória, você desenvolve uma linguagem. E a linguagem, ela permite, então, uma comunicação. Agora, veja que a gente está falando aqui de seres humanos, né? Mas os seres não humanos, eles sim têm língua, eles têm memórias, mas necessariamente não têm uma linguagem.
Então, por exemplo, se você está andando no campo e você ouve o barulho de uma cascavel, ela está se comunicando, né? Aqui é um alerta, olha, você está chegando perto de um perigo. Se você sabe que aquele chacoalho é um risco, você vai ficar atento e vai tentar se proteger. Mas isso não quer dizer que aquele chacoalho dela é uma linguagem. É um instinto de alerta, percebe? Mas também não quer dizer que certos outros seres, principalmente aqui a gente vai falar de mamíferos, né, que têm processos mentais mais sofisticados, não tenham linguagem. Então, por exemplo, você tem dentro de golfinhos uma estrutura de comunicação de linguagem sofisticada. As abelhas são seres que têm sistemas de linguagem sofisticados, né? Diversas espécies de pássaros. Os pássaros, você tem sistemas de linguagem sofisticados. O que eu quero dizer com isso é que isso não é um atributo restrito aos seres humanos, né? Linguagem, memória, né? Agora, pode não existir propósito, no sentido de ação. Quer dizer, um castor que vai lá e no rio constrói lá uma represa. Ele talvez não esteja construindo uma represa como um propósito que o humano tem de construir uma represa para controle das águas, construir uma represa para poder passar um veículo em cima. Ele constrói de repente uma represa por uma questão atápica dele de construir, ser um construtor de represas. Ele não tem uma ação, percebe? De estou construindo represa porque isso vai emitir, eu represar água para poder irrigar a lavoura. Apesar de ele ter essa habilidade de construir represas, né? Então é isso. Agora, à medida que a gente vai avançando nesse processo, né, de língua, memória e linguagem e chega na cognição, são pré-requisitos para nós termos consciência. E a consciência é isso que eu já falei um pouquinho. É uma palavra polimórfica que vai ter vários significados, né? Então nós vamos ter consciência operacional, consciência ambiental, autoconsciência, consciência moral. Olhando desta forma, né, e se a gente colocar em cima desse mapa aqui, e esse aqui é um mapa muito pequeno do que aqui estamos conversando, porque tem muito mais coisa sobre isso, né? Mas, se nós colocarmos em cima desse mapa aqui, algoritmos mais sofisticados, a gente poderia perguntar, um algoritmo, ele não tem um órgão língua, mas um algoritmo, ele tem uma memória? Um algoritmo sofisticado de machine learning, ele tem uma certa memória? O que isso parece? Tem ou não memória? Se você está dialogando, por exemplo, pegar esses modelos mais sofisticados... Memória, né? Depende como você define memória. Porque a forma que acontece, não é, em matrizes e valores, então você tem uma mudança ali devido ao input, mas se ele consegue exatamente dizer, se exatamente ele consegue, poder dizer, ter uma memória mesmo e pegar e refletir sobre o que foi dito, né? Tem várias questões, a gente vai começar a entender, sim, vamos dissecar a palavra memória, né? Por exemplo, um algoritmo que sabe quais são as suas preferências de filme. Ele sabe que você prefere filmes de ficção. E por saber que você prefere filmes de ficção, geralmente ele te mostra opções de filme de ficção. Poderia ser uma memória, percebe? Não estou falando de uma memória autorreflexiva, mas ele tem ali algum registro de que a sua preferência é filme de ficção. E daí toda vez que você liga lá a sua ferramenta de streaming principal, ele vai te sugestionar filmes de ficção, percebe? Então, isso é um tipo de memória. Faz sentido? Né? Então, sim. Então, se isso faz sentido para vocês, poderia ser um tipo de memória. Lógico que a gente pode falar aqui de memórias mais sofisticadas, né? A gente tem que dar um passo cada vez. Um algoritmo, ele consegue hoje desenvolver uma linguagem? Você consegue conversar com o algoritmo? Sim, cada vez mais. Esses dias eu estava participando de alguma atividade, não recordo aonde, que eu falei, olha, nos próximos anos, quando você olhar um computador, a próxima coisa que vai sumir vai ser teclado. Você não vai ter mais teclado. Daí a pessoa não vai ter teclado, como é que vai fazer? Você vai conversar. Vai conversar, por exemplo, já conversa hoje. Já conversa com a Cortana, você conversa com o Google Assistente, você conversa com a Siri, você conversa com a Alexa. Tudo isso são, assim, uma apresentação inicial de modelos que cada vez vão se consolidar mais. Então, não vai mais. Por exemplo, quando vocês hoje em dia vão fazer... Agora acabou a matrícula web, né? Agora é o cigarro, né? Então, enfim, vocês vão fazer a matrícula cigarro, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar lá, TK, não sei o quê, selecionar a matéria. O que vai acontecer em algum momento é que você vai conversar com o sistema. Você olha, para o próximo semestre eu quero essas matérias. E o sistema, como ele vai conseguir compreender o que você está falando,
ele vai reservar para você as matérias que estiverem disponíveis, né? Isso não é o tempo de vocês, mas veja que isso é um processo de evolução. Na minha época de UNB, para você fazer matrícula, você fazia fila aqui, a matrícula abria amanhã, 3 dias antes já tinha gente acampada aqui na porta do departamento para poder ir em fila mesmo, porque você tinha que ir lá no balcão, pegar o papel, preencher, muitas vezes você preenchia, já tinha esgotado a vaga, mas não tinha processado ainda. Hoje em dia não, daí depois veio o que? Matrícula web, foi a primeira versão, acho que digital, né? Que já era aquela loucura, depois veio o CIGA, né? Então isso são processos, um exemplo próximo de nós, né? E já existem, né? Só que o CIGA, a UNB que não aplica. Porque eu conheço, tem se não me engano, meu amigo faz, ele já terminou, já curso ADS, Análise de Desenvolvimento do Sistema na Estácio, e ele utiliza bots como forma de matrícula e outras coisas que ficam muito mais fácil do que ir lá no site e escrever. Exatamente. O site do CIGA cai muito. A tendência, então, né, é sumir teclado dos dispositivos, né? O que chama-se dessa questão da ubiquidade, né? Com a tecnologia se torna tão permeada e tão transparente, né, que você nem percebe mais ela e você vai dialogando. Então isso vai acontecer, né? Então a gente começa a falar então de cognição. Quer dizer, o que eu estou tentando desenvolver em termos de pensamento aqui é que esse modelo do mental, a gente consegue enxergar esses modelos dentro dos algoritmos. Isso é uma construção. Tanto é que existem várias pesquisas para poder melhor compreender a mente baseado em modelos de algoritmos, né? Antes de nós conversarmos aqui, não estavam todos aqui, a gente falava sobre a questão dos processos de máquinas, né? Então, aqui todo mundo fez teoria de sistema operacional? Teoria de sistema operacional. Teoria de sistema operacional. Sistema operacional. Não, mas que vocês, em introdução, vocês veem o quê? Veem os controles de processo, fila, essas coisas ou não? Estou tentando lembrar, que eu me lembro mais da parte do trabalho. E aí tem essas coisas, mas acredito que sim. Né? Tá, mas não tem importância. Eu faço um resumo rápido. Então veja, quando você tem um sistema operacional, e aqui fazer um desenho em baixo nível, né? Você tem vários processos rodando, sim? E esses processos estão responsáveis por certas instâncias do sistema operacional, né? Então, sei lá, você tem um processo lá que vai controlar a memória, um processo que vai controlar o uso de processador, um processo que vai controlar periféricos, e esses processos, eles estão isolados, né, por mecanismos tecnológicos, né, para que ele não invada o espaço de memória de outro processo. Porque senão você tem, o que a gente estava conversando aqui anteriormente, uma tela azul, porque você perde o controle do sistema, né? Então esse processo serve para proteger a estabilidade do sistema, né, fazendo o melhor uso de recurso. Os nossos processos mentais também são assim. A nossa ideação mental, né? Quando você, pelo menos a maioria das pessoas, né? Quando você está conversando com alguém, como aqui estamos conversando agora, sobre isso, a gente não começa no meio da conversa a conversar de uma outra coisa. Sobre, nevou em tal região e está muito frio, mas agora a Kamala foi aprovada para ser a presidente ou a candidata dos Estados Unidos, mas hoje em dia estava vazio o departamento, será que ia ter aula? Não, a gente mantém uma certa proteção de status mentais também. Porque se os nossos status mentais eles começam a não ter limites, né, internamente, você daí tem uma tela azul humana, quer dizer, o cara fica perdido, né? Quer dizer, que é o caso que acontece muitas vezes, essas pessoas que têm, como é que chama? Que a pessoa acha que está todo mundo contra ela. Paranoia. Pessoa paranoica, né? Pessoa paranoica, em alguma medida, os seus processos mentais estão confusos. Porque ela não consegue estabelecer esse limite entre o eu e o outro ofensor. O paranoico, ele acaba perdendo um pouco desse limite. Ele vai pensar que todos estão contra, porque mentalmente ele está confuso. Os processos mentais estão perturbados. Essa questão que você falou de a gente manter essas coesões do momento, das coisas que você está pensando, falando, será que uma pessoa que